A vida dela mudou quando decidiu cuidar de um viúvo milionário, mas o que ela descobriu no testamento a fez se arrepender para sempre. Às vezes, os caminhos que escolhemos por interesse nos levam a destinos que jamais imaginávamos, e o preço que pagamos pode ser muito maior do que o prêmio que buscamos. Antes de começar essa viagem emocional, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novos vídeos todos os dias. Diz aqui nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Vou adorar saber até onde essa história está chegando, e aproveita e já deixa o like que nos ajuda a continuar sempre trazendo novas histórias. As manhãs de março em Joinville chegavam acompanhadas de uma brisa fresca, que balançava suavemente as cortinas de linho da mansão, localizada no bairro Anita Garibaldi. Teodoro Zimmermann, aos 78 anos, caminhava lentamente pelos corredores de sua casa, observando os retratos que decoravam as paredes e que contavam a história de uma vida inteira ao lado de Antonieta, sua amada esposa, que havia partido há 2 anos. Os passos ecoavam no silêncio profundo que se instalara naqueles cômodos desde que a doença levara a companheira de 5 décadas de união. O aroma de café fresco subia pela escadaria vinda da cozinha, onde Dona Conceição Bittencourt, vizinha e amiga de longa data, preparava o café da manhã como fazia todas as manhãs desde o falecimento de Antonieta. Conceição tinha 50 anos, cabelos grisalhos sempre penteados com cuidado, e um coração generoso que não suportava ver o amigo definhar na solidão. Ela conhecia Teodoro e Antonieta desde que se mudara para o bairro, há mais de 20 anos, e acompanhara de perto toda a luta do casal contra a infertilidade, as alegrias simples que construíram juntos e a dor devastadora da perda. Teodoro desceu as escadas segurando no corrimão de madeira nobre que Antonieta havia escolhido pessoalmente quando reformaram a casa. Cada detalhe da mansão carregava a marca delicada de sua esposa. As plantas do jardim que ela cultivava com tanto amor, o piano de cauda onde tocava valsas aos domingos após o almoço e a pequena capela que mandara construir no fundo do quintal para suas orações diárias. A ausência dela estava presente em cada canto, como um perfume que se recusa a desaparecer completamente. Conceição o cumprimentou com um sorriso caloroso enquanto servia o café em uma das xícaras de porcelana que Antonieta colecionava. O ritual matinal se repetia todos os dias: café forte, pão francês com manteiga feita artesanalmente por uma vizinha alemã do bairro, e a conversa suave que ajudava Teodoro a enfrentar mais um dia sem sua companheira. Conceição notara que o amigo estava mais frágil nas últimas semanas, com dificuldades para caminhar longas distâncias e episódios de tontura que a deixavam preocupada. A fortuna de Teodoro havia sido construída ao longo de décadas de trabalho no setor madeireiro. Herdara uma pequena serraria do pai e, com visão empresarial e muito esforço, transformara o negócio em um dos maiores grupos do ramo na região sul. Suas propriedades se espalhavam por Santa Catarina e Paraná, e os investimentos, cuidadosamente planejados ao longo dos anos, garantiram um patrimônio que permitia uma vida confortável para gerações. Mas todo aquele dinheiro parecia insignificante diante do vazio que sentia no peito a cada manhã ao acordar numa cama que antes dividia com sua amada. Durante o café, Conceição mencionou delicadamente que havia pensado em uma ideia para ajudá-lo. Conhecia uma agência especializada em cuidadores de idosos que tinha excelentes referências na cidade. Teodoro inicialmente resistiu à sugestão, alegando que não precisava de cuidados especiais, mas Conceição argumentou com carinho que não se tratava apenas de cuidados médicos, mas também de companhia e auxílio nas atividades domésticas que estavam se tornando mais difíceis para ele. A conversa foi interrompida quando Teodoro sentiu uma tontura forte e precisou se apoiar na mesa. Conceição correu para ajudá-lo, e naquele momento, ambos entenderam que a situação estava mais séria do que imaginavam. Com lágrimas nos olhos, Teodoro concordou que talvez fosse hora de aceitar ajuda profissional. Conceição prometeu que pesquisaria pessoalmente as melhores opções e que não permitiria que qualquer pessoa inadequada entrasse naquela casa que tanto respeitava. Nos dias seguintes,
Conceição visitou 3 agências diferentes. Conversou com responsáveis, verificou referências e até mesmo entrevistou alguns candidatos pessoalmente. Sua preocupação ia além do profissionalismo. Ela queria ter certeza de que quem cuidasse de Teodoro fosse uma pessoa de caráter íntegro e coração bondoso, alguém que respeitasse a memória de Antonieta e tratasse seu amigo com a dignidade que ele merecia. Foi durante a 3ª visita que Conceição conheceu Isadora Schneider, uma jovem de 25 anos com olhos claros que transmitiam serenidade e um sorriso doce que inspirava confiança. Isadora havia se formado em técnica em enfermagem e trabalhava há 3 anos como cuidadora, com referências impecáveis de famílias que a elogiavam pela dedicação e carinho com que tratava seus pacientes. Durante a entrevista, ela mencionou que estava procurando um emprego que pudesse proporcionar estabilidade financeira para cuidar de seu irmão mais novo, Vinícius, de 22 anos, que havia ficado paraplégico após um acidente de moto. A história de Isadora tocou profundamente Conceição. A jovem explicou que seus pais haviam falecido em um acidente quando ela tinha apenas 19 anos, deixando-a responsável por Vinícius, que na época tinha 17. Desde então, ela trabalhava incansavelmente para garantir o tratamento e a reabilitação do irmão, sonhando com o dia em que pudesse custear uma cirurgia experimental que os médicos disseram poder devolver a ele os movimentos das pernas. Conceição ficou impressionada com a maturidade e determinação da jovem, que havia abandonado seus próprios sonhos para cuidar do irmão com uma dedicação admirável. Isadora falava com carinho sobre Vinícius, descrevendo-o como um rapaz inteligente, que estava cursando engenharia através de uma bolsa de estudos e que sonhava em trabalhar com tecnologia assistiva para ajudar outras pessoas com deficiência. Depois de uma semana de reflexão e verificação de referências, Conceição levou Isadora para conhecer Teodoro. O encontro aconteceu numa tarde de abril, quando as primeiras chuvas do outono começavam a refrescar o ar de Joinville. Teodoro recebeu a jovem na sala de estar, onde havia um retrato grande de Antonieta sobre a lareira. Isadora demonstrou respeito imediato pela memória da falecida esposa, comentando sobre a beleza da senhora no retrato e perguntando sobre a história do casal. Teodoro se sentiu à vontade com a presença da jovem, que demonstrava uma combinação rara de profissionalismo e sensibilidade pessoal. Isadora perguntou sobre sua rotina, seus hábitos alimentares, os medicamentos que tomava e suas atividades preferidas. Quando ele mencionou que gostava de ir à missa dominical na Igreja São Francisco, ela sorriu e comentou que também era católica praticante e que ficaria honrada em acompanhá-lo. Durante a conversa, Isadora mencionou que sabia cozinhar pratos típicos da região, tendo aprendido receitas alemãs e italianas com vizinhas quando era mais nova. Teodoro se animou ao ouvir isso, pois Antonieta costumava preparar essas receitas nas festividades familiares, e há 2 anos ele não provava um verdadeiro sauerbraten ou uma polenta cremosa feita do jeito tradicional. A química entre eles foi imediata e positiva. Teodoro se sentiu confortável com a presença jovem e alegre de Isadora, enquanto ela demonstrou genuíno interesse em conhecer sua história e suas necessidades. Conceição observava a interação com satisfação, sentindo que havia encontrado a pessoa certa para cuidar de seu querido amigo. Ao final da tarde, Teodoro ofereceu o emprego para Isadora, que aceitou com alegria e gratidão. Combinaram que ela começaria na semana seguinte e que teria seu próprio quarto na mansão, para poder oferecer cuidado integral. Isadora mencionou que gostaria que Teodoro conhecesse Vinícius em breve, pois ele era uma pessoa muito importante em sua vida e ela gostaria que houvesse uma boa convivência entre todos. Conceição se despediu naquele dia com o coração mais leve, sentindo que havia cumprido uma missão importante. Teodoro parecia mais animado do que ela o via há meses, falando sobre os planos para organizar o quarto de Isadora, e até mesmo sobre a possibilidade de voltar a receber visitas em casa, algo que evitava desde a partida de Antonieta. Na semana seguinte, Isadora chegou com 2 malas simples e um sorriso radiante. Conceição ajudou a acomodá-la no quarto que havia sido preparado no 2º andar da mansão,
um ambiente claro e arejado com vista para o jardim que Antonieta cultivara. Isadora admirou cada detalhe da casa com respeito e admiração genuínos, fazendo comentários carinhosos sobre o bom gosto e o amor que se sentia em cada canto. Os primeiros dias de convivência foram harmoniosos e promissores. Isadora demonstrava competência profissional, cuidando da saúde de Teodoro, mas também trazia uma energia positiva que há muito tempo não se sentia naquela casa. Ela preparava as refeições com capricho, mantinha a casa organizada e, principalmente, oferecia a companhia carinhosa que o viúvo tanto precisava. Conceição visitava diariamente para acompanhar como estava o andamento da nova rotina e se sentia satisfeita com sua escolha. Isadora tratava Teodoro com respeito e carinho, respeitava a memória de Antonieta e parecia genuinamente preocupada com o bem-estar do idoso. A jovem também se mostrava grata pela oportunidade e frequentemente mencionava como o emprego estável a ajudaria a cuidar melhor de seu irmão. Teodoro começou a demonstrar sinais de melhora no humor e na disposição. Ele voltou a sorrir com mais frequência, mostrava interesse em atividades que havia abandonado, e até mesmo falava sobre planos futuros, como reformar o jardim ou organizar um almoço para os antigos amigos. Isadora o incentivava gentilmente a retomar essas atividades, sempre com respeito ao ritmo e às limitações dele. A rotina que se estabeleceu incluía caminhadas matinais pelo jardim, onde Teodoro mostrava para Isadora as plantas que Antonieta havia cultivado e contava histórias sobre os momentos felizes que viveram juntos. Isadora ouvia com atenção e fazia perguntas interessadas, demonstrando respeito pela memória da falecida esposa e interesse genuíno pelas experiências de vida de Teodoro. As tardes eram dedicadas a atividades tranquilas, como leitura, jogos de cartas ou simplesmente conversas na varanda onde tomavam chá e observavam o movimento do bairro. Isadora tinha o dom de ouvir e fazer perguntas que permitiam a Teodoro compartilhar suas memórias sem se sentir melancólico, mas sim grato por ter vivido momentos tão especiais. As noites terminavam sempre com uma caminhada até a pequena capela no fundo do quintal, onde faziam uma oração em memória de Antonieta e por todas as bênçãos recebidas. Isadora respeitava esse ritual e participava com sinceridade, o que tocava profundamente o coração de Teodoro. Conceição observava tudo isso com satisfação e alívio. Sua intuição havia sido certeira ao escolher Isadora. A jovem não apenas cumpria suas obrigações profissionais com competência, mas também estava devolvendo a Teodoro a vontade de viver e a esperança de que seus últimos anos poderiam ser preenchidos de paz e companhia carinhosa. Após 3 semanas de convivência harmoniosa, Isadora anunciou que gostaria que Teodoro conhecesse Vinícius, seu irmão. A jovem falava sobre ele com tanto amor e admiração que despertou no idoso uma curiosidade genuína sobre o rapaz que havia enfrentado tantas adversidades com coragem. Teodoro, que nunca havia tido filhos, sentia-se tocado pela dedicação fraternal de Isadora e ansioso para conhecer o jovem que ela descrevia como inteligente e determinado. O encontro foi marcado para uma tarde de sábado, quando Vinícius poderia visitar a mansão sem comprometer seus estudos na universidade. Isadora preparou um lanche especial com bolos alemães que aprendera a fazer com uma vizinha, e Teodoro fez questão de vestir sua melhor roupa, como se estivesse recebendo um membro da família. A expectativa era palpável no ar quando a campainha tocou exatamente às 3 da tarde. Vinícius Schneider chegou em sua cadeira de rodas elétrica, um rapaz de 22 anos com olhos inteligentes e um sorriso cativante que iluminava todo o rosto. Apesar das limitações físicas, emanava uma energia positiva que contagiou imediatamente Teodoro. O jovem vestia uma camisa social azul clara e calças escuras, demonstrando que havia se arrumado especialmente para a ocasião. Seus cabelos castanhos estavam bem penteados e havia uma determinação em seu olhar que impressionou o idoso. Teodoro o recebeu na sala de estar, e a primeira impressão foi surpreendente. Vinícius demonstrou uma maturidade impressionante para sua idade, cumprimentando o anfitrião com firmeza e respeitando os protocolos sociais com naturalidade.
Quando Teodoro mencionou que havia ouvido muito sobre ele através de Isadora, Vinícius sorriu e comentou que sua irmã também falava constantemente sobre o gentil senhor, que a tratava com tanto carinho e respeito. A conversa fluiu de maneira surpreendentemente natural. Vinícius contou sobre seus estudos em engenharia da computação e sobre seu projeto de conclusão de curso, que envolvia o desenvolvimento de aplicativos de acessibilidade para pessoas com deficiência. Teodoro ficou fascinado com a paixão e o conhecimento técnico do jovem, que explicava conceitos complexos de programação de forma simples e envolvente. Quando Vinícius mencionou seu sonho de trabalhar na área de tecnologia assistiva, Teodoro sentiu uma conexão especial com o rapaz. O idoso compartilhou suas próprias experiências empresariais, contando sobre os desafios que enfrentou para construir seu império madeireiro e sobre a importância de ter sonhos grandes e trabalhar incansavelmente para alcançá-los. Vinícius ouvia com atenção respeitosa, fazendo perguntas inteligentes sobre estratégias de negócios e gestão empresarial. Isadora observava a interação entre os dois homens com satisfação evidente. Seus olhos brilhavam ao ver como Teodoro se animava, conversando com Vinícius, e como seu irmão se sentia valorizado pela atenção e interesse do empresário aposentado. A jovem servia o lanche com cuidado, garantindo que ambos estivessem confortáveis e que a conversa continuasse fluindo naturalmente. Durante o lanche, Vinícius mencionou casualmente que havia pesquisado sobre a história empresarial de Teodoro na internet e ficado impressionado com sua trajetória de sucesso. Ele elogiou a visão empreendedora do idoso e comentou que esperava um dia poder construir algo significativo como ele havia construído. Teodoro se sentiu lisonjeado e tocado pela admiração genuína do jovem. A tarde se estendeu além do planejado, com Teodoro insistindo para que Vinícius ficasse para o jantar. Durante a refeição, preparada com carinho por Isadora, a conversa se aprofundou. Vinícius falou sobre o acidente que mudou sua vida, descrevendo como passou por um período de depressão antes de encontrar motivação para reconstruir seus sonhos. Teodoro se emocionou com a coragem do rapaz e compartilhou suas próprias experiências com perdas e superação. Quando Vinícius mencionou o custo alto da cirurgia experimental, que poderia devolver a mobilidade às suas pernas, Teodoro sentiu um aperto no coração. O jovem falava sobre o procedimento com esperança contida, explicando que os médicos haviam dado uma janela de oportunidade de 2 anos para realizá-lo e que ele e Isadora estavam economizando cada centavo para tornar esse sonho realidade. Teodoro perguntou discretamente sobre o valor necessário e quando Vinícius mencionou a quantia de R$200 mil, o idoso disfarçou sua reação. Para ele, aquele valor representava menos do que gastava em um mês de despesas básicas, mas para os irmãos Schneider era uma montanha financeira aparentemente intransponível. A disparidade entre suas realidades o fez refletir sobre as injustiças da vida e sobre como poderia usar sua fortuna para fazer a diferença. Após o jantar, Teodoro insistiu para que Vinícius visitasse sua biblioteca particular, um ambiente que ocupava toda uma ala da mansão e continha milhares de livros sobre negócios, história e literatura. O jovem ficou impressionado com a coleção e mencionou que sonhava em ter uma biblioteca pessoal um dia. Teodoro, cada vez mais encantado com o rapaz, ofereceu emprestados alguns livros sobre empreendedorismo e gestão empresarial. Quando chegou a hora da despedida, Teodoro convidou Vinícius para retornar sempre que quisesse. O jovem agradeceu com sinceridade, mencionando que havia sido uma das tardes mais inspiradoras que tivera em muito tempo. Isadora acompanhou o irmão até o portão e Teodoro observou pela janela o carinho com que ela o ajudava a se acomodar no carro adaptado que usavam para se locomover. Naquela noite, Teodoro se sentiu mais vivo do que se sentira em meses. A presença jovem e energética de Vinícius havia despertado nele sentimentos paternais que nunca havia experimentado. Ele conversou longamente com Isadora sobre o irmão, elogiando sua inteligência, determinação e caráter excepcional. A jovem sorriu com orgulho, mencionando que Vinícius sempre foi seu herói pessoal. Nos dias seguintes,
Teodoro não conseguia parar de pensar no jovem Vinícius. Ele mencionava constantemente o rapaz em suas conversas com Conceição, elogiando sua maturidade e expressando admiração por sua determinação em superar as dificuldades. Conceição notou como o amigo estava mais animado e engajado, demonstrando um interesse renovado pela vida. Isadora aproveitou o interesse de Teodoro por seu irmão para aprofundar ainda mais sua presença na vida do idoso. Ela começou a compartilhar mais detalhes sobre a infância difícil que tiveram após a morte dos pais, sobre como ela teve que abandonar seus próprios sonhos universitários para cuidar de Vinícius e sobre os sacrifícios diários que fazia para garantir que ele pudesse estudar e ter esperança de um futuro melhor. As histórias de Isadora comoviam profundamente Teodoro, que via na jovem uma dedicação fraternal que o lembrava do amor incondicional que ele e Antonieta compartilhavam. Ele começou a enxergar Isadora não apenas como sua cuidadora, mas como uma pessoa especial que merecia toda sua admiração e respeito. A jovem parecia genuinamente tocada pelo interesse e carinho que ele demonstrava por sua história familiar. Durante as caminhadas matinais pelo jardim, Isadora começou a compartilhar sonhos mais íntimos. Ela mencionou que sempre desejara ter uma família grande e unida, que sonhava em proporcionar a Vinícius a cirurgia que ele precisava e que, às vezes, se sentia sozinha carregando todas aquelas responsabilidades. Teodoro a ouvia com compaixão crescente, sentindo-se cada vez mais conectado à jovem que havia trazido luz de volta à sua vida. Conceição continuava visitando diariamente, mas começou a notar mudanças sutis na dinâmica da casa. Teodoro falava constantemente sobre Isadora e Vinícius, demonstrando um apego emocional que a deixava ligeiramente desconfortável, embora ela não conseguisse identificar exatamente o que a incomodava. A dedicação da jovem parecia genuína, mas havia algo na forma como ela conduzia certas conversas que despertava uma intuição maternal protetiva em Conceição. Isadora começou a demonstrar interesse pelos negócios de Teodoro, fazendo perguntas sobre sua empresa e seus investimentos. Ela alegava curiosidade profissional, mencionando que gostaria de entender melhor o mundo empresarial para poder aconselhar Vinícius em seus futuros empreendimentos. Teodoro ficava lisonjeado com o interesse da jovem e passou a compartilhar detalhes sobre sua trajetória empresarial com prazer evidente. Durante uma dessas conversas, Isadora mencionou casualmente que nunca havia conhecido alguém tão bem-sucedido e, ao mesmo tempo, tão humilde quanto Teodoro. Ela comentou que homens como ele eram raros e que Antonieta havia sido muito sortuda por ter vivido ao lado de alguém tão especial. Os elogios tocaram profundamente o coração solitário do idoso, que começou a se sentir valorizado e compreendido de uma forma que não experimentava há anos. As noites na capela se tornaram momentos ainda mais íntimos, com Isadora compartilhando orações pessoais por sua família e por Teodoro. Ela mencionava em suas preces que se sentia abençoada por ter encontrado um empregador tão bondoso e pedia a Deus que permitisse que ela pudesse retribuir toda a generosidade recebida. Teodoro se emocionava com a sinceridade aparente das orações da jovem. Vinícius começou a visitar a mansão semanalmente, sempre aos sábados à tarde. Teodoro aguardava essas visitas com ansiedade, preparando temas de conversa e até mesmo pesquisando assuntos relacionados à área de estudos do jovem. As tardes que passavam juntos se tornaram o ponto alto da semana do idoso, que se sentia rejuvenescido pela energia e inteligência do rapaz. Durante uma dessas visitas, Vinícius mencionou que havia conseguido uma entrevista de estágio em uma empresa de tecnologia, mas que estava nervoso porque não tinha roupas adequadas para a ocasião. Teodoro imediatamente se ofereceu para ajudar, insistindo que fossem juntos comprar o que fosse necessário. A generosidade do gesto tocou profundamente os irmãos Schneider, que agradeceram com lágrimas nos olhos. No shopping, Teodoro se divertiu escolhendo roupas para Vinícius, sentindo-se como um pai comprando o primeiro terno do filho. O jovem protestou discretamente contra os gastos, mas Teodoro insistiu, alegando que era um investimento no futuro brilhante que ele sabia que Vinícius teria. Isadora acompanhou o passeio,
observando com satisfação como seu irmão e Teodoro desenvolviam um vínculo cada vez mais forte. Conceição começou a expressar preocupações sutis sobre o apego crescente de Teodoro pelos irmãos Schneider. Durante uma conversa particular, ela mencionou que achava importante que ele mantivesse certa distância emocional para não se magoar caso as circunstâncias mudassem. Teodoro reagiu defensivamente, alegando que finalmente havia encontrado pessoas que o faziam se sentir útil e valorizado novamente. A discussão com Conceição deixou Teodoro pensativo, mas também o fez perceber o quanto Isadora e Vinícius haviam se tornado importantes em sua vida. Ele começou a fantasiar sobre a possibilidade de adotá-los legalmente como seus filhos, de oferecer a Vinícius a cirurgia que ele precisava e de garantir que Isadora nunca mais tivesse que se preocupar com dificuldades financeiras. Essas reflexões o levaram a procurar discretamente Dr. Mário Cunha, seu advogado de longa data, para discutir as implicações legais de suas intenções. O advogado o alertou sobre a importância de conhecer melhor as pessoas antes de tomar decisões tão significativas, mas Teodoro estava convencido de que havia encontrado a família que sempre sonhara ter. Enquanto isso, Isadora observava todas essas mudanças com atenção calculista. Ela notava como Teodoro se iluminava quando falava sobre ela e Vinícius, como ele se esforçava para impressioná-los e como sua generosidade aumentava progressivamente. A jovem começou a ajustar sua estratégia, demonstrando mais carinho e proximidade, sempre mantendo o equilíbrio perfeito entre profissionalismo e afeto pessoal. As semanas se passaram e a rotina na mansão Zimmermann havia encontrado um ritmo perfeito que parecia beneficiar a todos. Teodoro demonstrava sinais evidentes de melhora em sua saúde física e mental. Isadora se mostrava cada vez mais integrada à dinâmica da casa, e as visitas semanais de Vinícius se tornaram momentos aguardados com ansiedade pelo idoso. Conceição observava essas transformações com sentimentos contraditórios, feliz por ver o amigo mais animado, mas simultaneamente inquieta por razões que ainda não conseguia identificar claramente. Durante uma tarde chuvosa de maio, enquanto tomavam chá na biblioteca, Teodoro decidiu compartilhar com Isadora uma das histórias mais dolorosas de sua vida. Com a voz embargada pela emoção, ele contou sobre os anos de tentativas frustradas de ter filhos com Antonieta, sobre os inúmeros tratamentos médicos que tentaram e sobre como descobriram que ele era infértil. A revelação havia sido devastadora para ambos, principalmente porque sonhavam em formar uma família grande e amorosa. Isadora ouviu a confidência com lágrimas nos olhos, demonstrando uma compaixão que tocou profundamente Teodoro. Ela segurou delicadamente as mãos enrugadas do idoso e comentou que entendia perfeitamente aquela dor, pois ela própria havia enfrentado problemas similares em seu casamento anterior. Com voz suave e cheia de emoção, a jovem revelou que havia sido casada aos 20 anos com um rapaz da sua cidade natal, no interior de Santa Catarina. A história que Isadora contou era comovente e detalhada. Ela descreveu como descobriu sua suposta infertilidade após meses de tentativas fracassadas de engravidar, como o marido inicialmente a apoiou, mas gradualmente começou a se ressentir da situação. Segundo seu relato, o casamento se deteriorou quando familiares do marido começaram a pressioná-lo para se separar dela, argumentando que uma mulher que não pudesse dar filhos não tinha valor como esposa. Teodoro se sentiu profundamente conectado à experiência de Isadora, reconhecendo na história dela ecos da própria dor que havia sentido. Ele a consolou com palavras carinhosas, afirmando que a capacidade de ter filhos não definia o valor de uma pessoa, e que ela era uma jovem excepcional independentemente de questões biológicas. A conversa criou uma intimidade emocional entre eles que transcendia a relação profissional de cuidadora e paciente. Isadora aproveitou o momento de proximidade emocional para aprofundar ainda mais sua presença na vida de Teodoro. Ela começou a fazer referências sutis sobre como se sentia segura e valorizada na mansão, comentando que havia muito tempo não se sentia tão acolhida e respeitada.
A jovem mencionou que Teodoro a fazia lembrar do pai que havia perdido tão cedo, um homem bondoso e sábio que sempre a tratara como uma princesa. As comparações com o pai falecido tocaram Teodoro de forma especial, despertando nele sentimentos paternais intensos. Ele começou a se ver como uma figura protetora na vida de Isadora, alguém que poderia oferecer a estabilidade e o carinho que ela havia perdido tragicamente. A jovem reforçava esses sentimentos através de gestos sutis, pedindo conselhos sobre decisões pessoais e demonstrando profundo respeito por suas opiniões. Conceição notava essas mudanças na dinâmica da casa durante suas visitas diárias. Ela observava como Isadora começara a se comportar mais como dona da casa do que como funcionária, tomando decisões sobre decoração e organização que antes consultava com Teodoro, mas que agora realizava com naturalidade crescente. A jovem também demonstrava conhecimento cada vez maior sobre a rotina e preferências do idoso, antecipando suas necessidades de forma impressionante. Durante uma conversa particular com Teodoro, Conceição tentou expressar suas preocupações de forma delicada. Ela mencionou que achava importante manter limites claros entre a vida pessoal e profissional, mesmo quando havia carinho e respeito mútuos. Teodoro reagiu de forma defensiva, alegando que Conceição estava sendo excessivamente cautelosa e que não conseguia entender a alegria que ele sentia ao ter encontrado pessoas tão especiais quanto Isadora e Vinícius. A reação de Teodoro confirmou os receios de Conceição sobre o apego emocional crescente do amigo. Ela percebia que ele estava projetando nos irmãos Schneider as esperanças e sonhos que nunca pôde realizar com filhos próprios, e temia que essa dependência emocional pudesse torná-lo vulnerável a possíveis decepções ou manipulações. Suas tentativas de alertá-lo, porém, apenas resultavam em tensão entre eles. Isadora observava discretamente essas tensões entre Teodoro e Conceição, reconhecendo na vizinha um obstáculo potencial para seus planos. A jovem começou a fazer comentários sutis sobre como algumas pessoas tinham dificuldade em aceitar mudanças positivas na vida dos outros, sugerindo que talvez Conceição estivesse sentindo ciúmes da nova dinâmica familiar que se estabelecera na mansão. Teodoro, cada vez mais envolvido emocionalmente, começou a dar ouvidos a essas insinuações. O relacionamento entre Teodoro e Vinícius continuava se fortalecendo a cada visita. O jovem conseguiu o estágio na empresa de tecnologia e compartilhava suas experiências profissionais com entusiasmo, agradecendo constantemente pelo apoio e incentivo recebidos. Teodoro se orgulhava dos sucessos do rapaz como se fosse realmente seu pai, e começou a fazer planos para ajudá-lo financeiramente em projetos futuros. Durante uma dessas tardes de sábado, Vinícius mencionou que havia marcado uma consulta com o especialista que realizaria sua cirurgia experimental. O jovem estava nervoso, mas esperançoso, pois finalmente havia conseguido juntar uma pequena parte do valor necessário através de suas economias e do estágio. Teodoro sentiu o coração se apertar ao perceber que, mesmo com todo o esforço, Vinícius ainda estava muito longe de conseguir o dinheiro necessário. Naquela noite, Teodoro passou horas acordado pensando na situação de Vinícius. Ele calculou mentalmente que a quantia necessária para a cirurgia representava menos de 2% de sua fortuna, uma diferença insignificante para ele, mas que poderia transformar completamente a vida do jovem. A ideia de ajudar financeiramente se tornava cada vez mais atrativa, não apenas pela generosidade, mas pelo sentimento paternal que havia desenvolvido. Isadora percebeu a inquietação de Teodoro e, com sua sensibilidade habitual, conseguiu fazê-lo compartilhar suas preocupações. Quando ele mencionou seu desejo de ajudar Vinícius, ela demonstrou emoção genuína, mas também preocupação. A jovem alegou que não se sentiria confortável recebendo ajuda financeira tão significativa, pois isso mudaria a natureza de sua relação profissional com ele. A resistência inicial de Isadora apenas aumentou o desejo de Teodoro de ajudar. Ele interpretou a hesitação da jovem como sinal de caráter íntegro e desinteresse material, qualidades que o impressionaram ainda mais.
Teodoro insistiu que sua motivação era puramente paternal, que ele via em Vinícius o filho que nunca teve, e que seria uma honra poder contribuir para o futuro brilhante do rapaz. Após várias conversas emocionais, Isadora finalmente concordou em aceitar a ajuda, mas apenas se Teodoro permitisse que ela e Vinícius pagassem o dinheiro de volta ao longo dos anos. Ela propôs um plano de pagamento detalhado, demonstrando responsabilidade financeira e orgulho pessoal que tocaram profundamente o coração do idoso. Teodoro aceitou a proposta, embora secretamente não tivesse intenção alguma de cobrar a dívida. A notícia foi compartilhada com Vinícius durante sua visita seguinte, e a reação do jovem foi devastadoramente emocional. Ele chorou abertamente, agradeceu repetidamente e prometeu que dedicaria o resto da vida a honrar a confiança depositada nele. Teodoro se sentiu profundamente realizado vendo a gratidão sincera do rapaz e teve a certeza de que havia tomado a decisão certa. Conceição soube da decisão através de Teodoro, que compartilhou a notícia com orgulho e satisfação evidentes. A reação dela foi de preocupação imediata, pois reconheceu que o amigo havia cruzado uma linha importante ao se envolver financeiramente com os Schneider. Ela tentou expressar suas reservas, mas Teodoro interpretou sua preocupação como inveja ou possessividade, criando um atrito maior entre eles. A tensão entre Teodoro e Conceição se intensificou quando ela sugeriu que ele deveria consultar Dr. Mário antes de tomar decisões financeiras tão importantes. Teodoro reagiu com irritação, alegando que não precisava de permissão para usar seu próprio dinheiro e que estava cansado de ser tratado como incapaz de tomar decisões. A discussão terminou com Conceição saindo da mansão visivelmente magoada. Isadora aproveitou o conflito para fortalecer ainda mais sua posição na vida de Teodoro. Ela ofereceu apoio emocional durante o período de tensão com Conceição, sugerindo que algumas pessoas tinham dificuldade em aceitar quando outros encontravam nova felicidade. A jovem reforçava constantemente como Teodoro havia transformado sua vida e a de Vinícius, criando uma sensação de dependência mútua que se aprofundava diariamente. Durante as semanas seguintes, Isadora começou a demonstrar sinais sutis de interesse romântico por Teodoro. Ela começou a se vestir com mais cuidado, a usar perfumes suaves e a encontrar desculpas para contato físico inocente, como ajudá-lo a caminhar ou organizar seus medicamentos. Os gestos eram tão delicados e respeitosos que Teodoro inicialmente não os reconheceu como insinuações românticas. A jovem também passou a fazer referências nostálgicas sobre seu casamento fracassado, mencionando como sentia falta de ter alguém especial para cuidar e que cuidasse dela em retorno. Ela comentava sobre como admirava o relacionamento que Teodoro havia tido com Antonieta, descrevendo-o como o tipo de amor verdadeiro que toda mulher sonhava em encontrar. As comparações eram feitas de forma tão sutil que pareciam reflexões pessoais espontâneas. Teodoro começou a notar as mudanças no comportamento de Isadora, mas inicialmente as interpretou como sinais de que ela se sentia cada vez mais à vontade em sua presença. Ele se sentia lisonjeado pela atenção e carinho crescentes da jovem e começou a questionar se era possível que alguém tão especial pudesse desenvolver sentimentos por ele, apesar da diferença de idade e das circunstâncias. As noites na capela se tornaram ainda mais íntimas, com Isadora fazendo orações que incluíam gratidão pela presença de Teodoro em sua vida e pedidos para que Deus os mantivesse unidos e protegidos. Ela mencionava em suas preces como se sentia abençoada por ter encontrado alguém que a compreendia tão profundamente e como temia que essa felicidade pudesse ser temporária. Teodoro se emocionava profundamente com essas orações, interpretando-as como sinais de que Isadora compartilhava dos sentimentos especiais que ele vinha desenvolvendo. Ele começou a fantasiar sobre a possibilidade de ofertar a ela não apenas segurança financeira, mas também companhia amorosa para o resto de seus dias. A ideia parecia impossível devido às diferenças entre eles, mas também irresistivelmente atrativa. Conceição tentou uma reconciliação após algumas semanas de distanciamento,
visitando a mansão com a intenção de manter sua amizade com Teodoro, apesar de suas divergências sobre os Schneider. Durante a visita, ela notou mudanças sutis na decoração da casa e no comportamento de Isadora, que se movimentava pelo ambiente com uma familiaridade que ia além do profissional. A observação atenta de Conceição captou detalhes que confirmaram seus receios. Isadora usava perfume caro que não condiziam com seu salário. Havia mudado o corte de cabelo para um estilo mais sofisticado e demonstrava conhecimento íntimo sobre preferências e rotinas de Teodoro que sugeriam conversas muito pessoais. A intuição feminina de Conceição identificou sinais de uma sedução em andamento. O mês de junho trouxe consigo o ar renovado das festividades juninas em Joinville, e Teodoro se animou com a perspectiva de participar das comemorações na Igreja São Francisco, algo que não fazia desde o falecimento de Antonieta. Isadora demonstrou entusiasmo genuíno pela proposta, mencionando que adorava as tradições juninas e que se sentia honrada por poder acompanhá-lo às festividades. A jovem sugeriu que participassem dos preparativos, oferecendo-se para ajudar na decoração e na preparação dos doces tradicionais. Durante os preparativos para a festa junina, Isadora revelou talentos culinários impressionantes que ela havia mantido discretos até então. Ela preparou cocada, pé de moleque e quentão com receitas que alegava ter aprendido com sua avó alemã, criando sabores que despertaram em Teodoro lembranças afetivas dos primeiros anos de casamento com Antonieta. A dedicação com que ela se envolveu nos preparativos tocou profundamente o idoso, que via na jovem uma combinação perfeita de competência doméstica e carinho pessoal. Na noite da festa junina, Isadora apareceu vestida com um traje caipira cuidadosamente escolhido que realçava sua beleza natural de forma discreta, mas marcante. O vestido xadrez vermelho e amarelo era simples, mas elegante, e ela havia penteado os cabelos em tranças enfeitadas com fitas coloridas. Teodoro se sentiu orgulhoso ao chegar à festa, acompanhado por uma jovem tão bonita e simpática, notando os olhares admirativos que ela despertava nos outros participantes. Durante a festa, Isadora demonstrou uma sociabilidade natural que impressionou Teodoro. Ela conversou com desenvoltura com os paroquianos, ajudou na organização das atividades e até mesmo participou da quadrilha com alegria contagiante. Quando convidou Teodoro para uma dança mais lenta, ele se sentiu rejuvenescido e valorizado de uma forma que não experimentava há anos. A proximidade física durante a dança despertou nele sensações que pensava terem desaparecido para sempre. Conceição observou a interação entre eles durante a festa com crescente preocupação. Ela notou como Isadora conduzia habilmente as conversas para destacar seu relacionamento especial com Teodoro, referindo-se a ele como sua família escolhida e mencionando como se sentia protegida e amada em sua presença. A jovem também demonstrava conhecimento íntimo sobre suas preferências musicais, histórias pessoais e até mesmo anedotas sobre sua vida com Antonieta, que ele obviamente havia compartilhado em momentos de intimidade. Após a festa, durante o caminho de volta para casa, Isadora agradeceu emocionada pela noite maravilhosa e mencionou que se sentia como se estivesse vivendo um conto de fadas. Ela segurou delicadamente o braço de Teodoro enquanto caminhavam e comentou que nunca havia se sentido tão completa e feliz quanto se sentia ao lado dele. As palavras foram ditas com tal sinceridade aparente que Teodoro sentiu seu coração se acelerar com uma emoção que não experimentava há décadas. Naquela noite, Teodoro passou horas acordado refletindo sobre seus sentimentos por Isadora. Ele reconhecia que estava desenvolvendo uma paixão por ela que ia muito além da gratidão ou do afeto paternal, mas também se questionava sobre a adequação e as implicações de tais sentimentos. A diferença de idade, as circunstâncias de como se conheceram e o respeito pela memória de Antonieta criavam um conflito emocional intenso que o mantinha em estado de agitação constante. Vinícius continuava suas visitas semanais, mas Teodoro começou a notar mudanças sutis no comportamento do jovem. Ele parecia mais ansioso e frequentemente verificava o celular durante suas conversas,
comportamento que contrastava com a atenção total que costumava dedicar às suas interações. Quando questionado sobre sua inquietação, Vinícius alegou estar nervoso com os preparativos para a cirurgia e com a pressão dos estudos universitários. Durante uma dessas visitas, Vinícius mencionou casualmente que Isadora havia estado mais ausente de casa ultimamente, saindo frequentemente à noite para encontros com antigas amigas que havia reencontrado recentemente. O comentário foi feito de forma inocente, mas despertou em Teodoro uma pontada de ciúme que o surpreendeu. Ele se perguntou sobre essas amigas e sobre o que Isadora fazia durante suas saídas noturnas, sentimentos possessivos que reconheceu como inadequados, mas que não conseguia controlar. Isadora percebeu a inquietação de Teodoro e abordou o assunto de forma direta durante uma de suas caminhadas matinais pelo jardim. Ela explicou que havia reencontrado algumas colegas de seu curso técnico em enfermagem e que, ocasionalmente, se reuniam para colocar a conversa em dia e apoiar umas às outras profissionalmente. A explicação foi dada com naturalidade e incluiu detalhes sobre as personalidades e histórias de suas amigas que pareciam legitimar suas ausências. Para acalmar qualquer preocupação de Teodoro, Isadora sugeriu que ele conhecesse suas amigas, propondo organizar um jantar na mansão onde pudesse apresentá-las formalmente. A sugestão demonstrava transparência e confiança que tranquilizaram o idoso, que se sentiu envergonhado por ter duvidado das explicações da jovem. Ele aceitou a proposta com entusiasmo, ansioso para conhecer as pessoas que faziam parte da vida social de Isadora. O jantar foi marcado para uma sexta-feira, e Isadora se encarregou de todos os preparativos com sua eficiência habitual. Ela preparou um menu elaborado que incluía pratos alemães e italianos que havia aprendido a cozinhar, decorou a mesa com flores do jardim de Antonieta e organizou tudo com um gosto refinado que impressionou Teodoro. A dedicação com que ela preparou a recepção reforçou seus sentimentos de admiração e afeto pela jovem. As 3 amigas de Isadora chegaram pontualmente e se revelaram mulheres simpáticas e educadas, que elogiaram sinceramente a mansão e demonstraram respeito e carinho genuínos por Isadora. Elas compartilharam histórias divertidas sobre os tempos de faculdade, mencionaram como admiravam a dedicação de Isadora por Vinícius e fizeram comentários respeitosos sobre como ela havia encontrado estabilidade e felicidade trabalhando para Teodoro. Durante o jantar, uma das amigas mencionou como Isadora sempre sonhara em ter uma família estável e um relacionamento baseado em respeito mútuo e companheirismo. Ela comentou que Isadora havia sofrido muito com seu casamento fracassado e que merecia encontrar alguém que valorizasse suas qualidades excepcionais. Os comentários foram feitos de forma natural, mas reforçaram em Teodoro a impressão de que Isadora era uma pessoa especial que merecia todo o amor e cuidado do mundo. Após a partida das amigas, Isadora agradeceu emocionada pela receptividade de Teodoro e mencionou como se sentia afortunada por ter encontrado alguém que aceitava e respeitava todos os aspectos de sua vida. Ela comentou que raramente conhecera homens tão compreensivos e generosos e que se sentia verdadeiramente em casa pela primeira vez desde a morte de seus pais. A conversa terminou com um abraço carinhoso que deixou Teodoro ainda mais convencido de seus sentimentos. Conceição soube sobre o jantar através de comentários na vizinhança e decidiu fazer uma visita inesperada no dia seguinte. Ela chegou à mansão sob o pretexto de trazer doces caseiros, mas na realidade queria observar mais de perto a dinâmica entre Teodoro e Isadora. Durante a visita, ela notou mudanças na decoração da casa que claramente haviam sido feitas pelo gosto feminino de Isadora, mas que Teodoro parecia aceitar naturalmente. A conversa entre Conceição e Teodoro durante a visita revelou o quanto ele estava envolvido emocionalmente com Isadora. Ele falou sobre ela com um brilho nos olhos que Conceição não via há anos, descrevendo suas qualidades com admiração que beirava a paixão. Quando Conceição tentou sutilmente questionar se ele não estava se apegando demais rapidamente, Teodoro reagiu defensivamente, alegando que finalmente havia encontrado razões para voltar a se sentir vivo e feliz. Isadora se juntou à conversa
e demonstrou habilidade impressionante para lidar com as reservas de Conceição. Ela reconheceu a preocupação da vizinha como sinal de carinho por Teodoro, agradeceu por ela cuidar tão bem dele antes de sua chegada e mencionou como esperava poder continuar o legado de cuidado e afeto que Conceição havia estabelecido. A abordagem diplomática desarme temporariamente as defesas de Conceição, que se sentiu reconhecida e valorizada. Durante a semana seguinte, Teodoro procurou o Dr. Mário Cunha para uma consulta, que alegou ser sobre questões testamentárias de rotina. Na realidade, ele queria discutir a possibilidade de incluir Isadora e Vinícius em seu testamento como beneficiários significativos. Dr. Mário ficou surpreso com a proposta e alertou sobre a importância de conhecer melhor as pessoas antes de tomar decisões tão significativas. Mas Teodoro insistiu que sua decisão era firme e baseada em convivência diária e carinho genuíno. O advogado tentou dissuadir Teodoro, sugerindo um período de reflexão antes de formalizar qualquer mudança, mas o idoso estava determinado a agir. Ele argumentou que aos 78 anos não tinha tempo para hesitações prolongadas e que queria garantir que as pessoas que amava fossem protegidas financeiramente. Dr. Mário concordou relutantemente em preparar os documentos, mas insistiu em incluir cláusulas que permitiriam mudanças futuras se necessário. Isadora percebeu mudanças no comportamento de Teodoro que sugeriam ele estava tomando decisões importantes relacionadas a ela. Ele demonstrava uma ansiedade positiva, fazia comentários sobre garantir que ela nunca passasse necessidade e mencionava frequentemente como queria retribuir todo o carinho que havia recebido. A jovem fingiu não entender completamente suas insinuações, mas demonstrava gratidão tocante por qualquer gentileza que ele fizesse. Durante uma tarde particularmente emotiva, Teodoro finalmente reuniu coragem para expressar seus sentimentos por Isadora de forma mais direta. Ele mencionou que havia desenvolvido por ela um afeto que ia além da gratidão, que havia não apenas como sua cuidadora, mas como uma companheira especial que havia devolvido significado à sua vida. As palavras foram ditas com tremor na voz e lágrimas nos olhos que revelavam a intensidade de seus sentimentos. Isadora reagiu à declaração com surpresa aparente, seguida de emoção profunda. Ela confessou que também havia desenvolvido sentimentos especiais por ele, mas que havia lutado contra eles por considerar inadequado se envolver emocionalmente com seu empregador. A jovem mencionou que via nele qualidades excepcionais que a faziam questionar suas próprias regras sobre relacionamentos profissionais e pessoais. A conversa se estendeu pela tarde inteira, com ambos explorando seus sentimentos e discutindo as implicações e possibilidades de um relacionamento mais íntimo. Isadora demonstrou preocupação com as diferenças de idade e com as possíveis reações da sociedade, mas também expressou sua admiração pela sabedoria, gentileza e generosidade de Teodoro. Ela mencionou que nunca conhecera alguém que a fizesse se sentir tão valorizada e protegida. Teodoro se sentiu rejuvenescido pela reciprocidade dos sentimentos de Isadora. Ele prometeu que faria tudo em seu poder para torná-la feliz e que não permitiria que nada nem ninguém interferisse na felicidade que haviam encontrado juntos. A promessa foi selada com um beijo terno que marcou o início oficial de sua transformação de cuidadora e paciente para casal apaixonado. Conceição observou as mudanças na dinâmica da mansão com crescente alarme. Ela notou como Teodoro e Isadora agora se comportavam como um casal, com gestos de carinho e intimidade que confirmaram seus piores receios. A velocidade com que o relacionamento havia evoluído a deixou profundamente preocupada, especialmente considerando a vulnerabilidade emocional de Teodoro após anos de solidão. As semanas de julho trouxeram uma lua de mel emocional para Teodoro e Isadora, que agora viviam abertamente como um casal apaixonado. A mansão Zimmermann se transformou em um ambiente de romance tardio, que parecia rejuvenescer o idoso de forma quase milagrosa. Ele se vestia com mais cuidado, sorria constantemente e demonstrava uma energia que há anos seus conhecidos não viam.
Isadora se comportava como uma namorada dedicada, preparando refeições especiais, organizando passeios românticos pelos pontos turísticos de Joinville e tratando Teodoro com uma ternura que o fazia se sentir como um homem de 30 anos novamente. Vinícius reagiu à notícia do relacionamento entre sua irmã e Teodoro com surpresa inicial, seguida de alegria genuína. Durante uma conversa particular com Teodoro, o jovem expressou sua gratidão por ver Isadora tão feliz e realizada após anos de sacrifícios e solidão. Ele mencionou que sua irmã merecia encontrar alguém especial que valorizasse suas qualidades excepcionais e que se sentia honrado por Teodoro ter escolhido se tornar parte de sua pequena família. A aprovação entusiástica de Vinícius reforçou a confiança de Teodoro em sua decisão. Conceição, por outro lado, reagiu à notícia com preocupação mal disfarçada. Durante uma visita tensa à mansão, ela tentou conversar francamente com Teodoro sobre os riscos de se envolver romanticamente tão rapidamente após décadas de viuvez. Ela argumentou que ele poderia estar confundindo gratidão e companhia com amor verdadeiro e sugeriu que seria prudente aguardar mais tempo antes de formalizar qualquer compromisso sério. Teodoro interpretou suas palavras como inveja e possessividade, reagindo com irritação crescente. A tensão entre Teodoro e Conceição atingiu um ponto crítico quando ela mencionou que achava estranho como Isadora havia conseguido se inserir tão completamente em sua vida em tão pouco tempo. Ela questionou se era natural que uma cuidadora profissional desenvolvesse sentimentos românticos por um paciente, sugerindo que talvez houvesse motivações menos nobres por trás do relacionamento. Teodoro explodiu em indignação, defendendo apaixonadamente a honestidade e sinceridade de Isadora. A discussão terminou com Teodoro pedindo que Conceição respeitasse sua felicidade ou considerasse reduzir suas visitas à mansão. A ultimação devastou a vizinha, que havia cuidado dele com dedicação maternal durante 2 anos difíceis. Conceição saiu da casa com lágrimas nos olhos, sentindo-se rejeitada e substituída por alguém que ela considerava uma intrusa oportunista. A ruptura da amizade de décadas deixou Teodoro emocionalmente abalado, mas também mais dependente do apoio e carinho de Isadora. Isadora aproveitou o conflito com Conceição para fortalecer ainda mais sua posição na vida de Teodoro. Ela ofereceu consolo durante seus momentos de tristeza pela perda da amizade, sugerindo que algumas pessoas tinham dificuldade em aceitar quando outros encontravam nova felicidade. A jovem reforçava constantemente como sua presença havia transformado a vida dele para melhor, criando uma sensação de dependência emocional que se aprofundava diariamente. Durante uma noite especialmente romântica no final de setembro, sob o perfume dos ipês floridos no jardim, Isadora surpreendeu Teodoro com uma declaração emocionante. Com lágrimas nos olhos e voz embargada pela emoção, ela confessou que havia encontrado nele o amor verdadeiro que sempre sonhara ter. A jovem mencionou que se sentia completa pela primeira vez na vida e que não conseguia imaginar seu futuro sem ele ao lado. As palavras foram ditas com tal intensidade que Teodoro sentiu seu coração transbordar de felicidade e emoção. Isadora continuou sua declaração mencionando que sempre sonhara em entrar numa igreja vestida de noiva, em fazer votos sagrados perante Deus com alguém especial e em construir uma família baseada no amor e respeito mútuos. Ela comentou que via em Teodoro todas as qualidades que admirava em um homem: sabedoria, gentileza, generosidade e capacidade de amar incondicionalmente. A jovem sugeriu delicadamente que talvez eles pudessem considerar a possibilidade de formalizar sua união perante Deus e a sociedade. A proposta de casamento disfarçada de Isadora pegou Teodoro completamente desprevenido. Ele ficou emocionado e lisonjeado que alguém tão jovem e bonita quisesse compartilhar sua vida de forma tão definitiva. Ao mesmo tempo, sentiu uma pontada de insegurança sobre a adequação de tal união, considerando sua idade avançada e as diferenças entre eles. Isadora percebeu sua hesitação e habilmente a direcionou para questões práticas, ao invés de dúvidas sobre seus sentimentos. A jovem argumentou que ambos entendiam a dor da dificuldade para ter filhos
e que poderiam construir uma família baseada no amor ao invés da procriação biológica. Ela mencionou Vinícius como exemplo de como o amor fraternal podia ser tão forte quanto o parental, e sugeriu que eles poderiam criar laços familiares significativos independentemente de questões biológicas. A argumentação tocou profundamente Teodoro, que reconheceu na proposta uma oportunidade de realizar sonhos que havia abandonado décadas atrás. Isadora também mencionou delicadamente que acreditava que Antonieta aprovaria sua união. Ela alegou ter sentido a presença espiritual da falecida esposa durante suas orações na capela e que interpretava como bênção o fato de ter encontrado Teodoro exatamente quando ele mais precisava de companhia e cuidado. A sugestão de aprovação espiritual removeu as últimas barreiras emocionais de Teodoro, que via na proposta um sinal divino de que merecia uma segunda chance de felicidade. Na manhã seguinte, Teodoro acordou com uma determinação renovada e uma sensação de rejuvenescimento que não experimentava há décadas. Ele procurou Isadora durante o café da manhã e, com voz embargada pela emoção, formalizou seu pedido de casamento. A jovem reagiu com surpresa alegre, seguida de aceitação entusiasmada, selando o compromisso com beijos e abraços que confirmaram sua felicidade mútua. A notícia do noivado se espalhou rapidamente pela vizinhança e pela igreja, gerando reações mistas entre os conhecidos de Teodoro. Alguns amigos expressaram felicidade por vê-lo tão animado e realizado, enquanto outros demonstraram preocupação discreta sobre a velocidade dos acontecimentos e a diferença de idade entre os noivos. Teodoro ignorou qualquer comentário negativo, focando apenas no apoio daqueles que genuinamente se alegravam com sua felicidade. Padre José, da Igreja São Francisco, recebeu o casal para as conversas pré-matrimoniais obrigatórias e ficou impressionado com a sintonia e carinho aparente entre eles. Isadora demonstrou conhecimento sólido da doutrina católica e expressou o desejo sincero de formar uma família cristã baseada nos valores tradicionais. Teodoro radiava felicidade durante as conversas, mencionando constantemente como Isadora havia devolvido significado e alegria à sua vida. Durante os preparativos para o casamento, Isadora demonstrou eficiência organizacional impressionante e bom gosto refinado que surpreenderam Teodoro. Ela escolheu um vestido simples, mas elegante, organizou uma cerimônia íntima na igreja que frequentavam e planejou uma pequena recepção no salão paroquial com decoração que incluía flores do jardim de Antonieta. A delicadeza com que ela incorporou elementos que honravam a memória da falecida esposa tocou profundamente o coração do noivo. Os preparativos incluíram a participação ativa de Vinícius, que se ofereceu para ser o padrinho de Teodoro, e expressou entusiasmo genuíno pelas núpcias. O jovem ajudou na organização da festa, sugeriu músicas que conhecia serem significativas para sua irmã e até mesmo preparou um discurso emocional para a cerimônia. A integração familiar completa que se formou durante os preparativos reforçou em Teodoro a sensação de que estava tomando a decisão certa. Doutor Mário Cunha foi convidado para o casamento e aceitou o convite apesar de suas reservas sobre a rapidez dos acontecimentos. Durante uma conversa particular com Teodoro antes da cerimônia, o advogado tentou mais uma vez alertá-lo sobre a importância de proteger seus interesses legais, sugerindo um acordo pré-nupcial que definisse claramente questões financeiras. Teodoro rejeitou categoricamente a sugestão, alegando que não queria introduzir desconfiança em uma união baseada no amor verdadeiro. Conceição soube do casamento iminente através de comentários na vizinhança e ficou devastada por não ter sido convidada para a cerimônia. Ela tentou uma última aproximação com Teodoro, visitando a mansão na véspera do casamento com a intenção de se reconciliar e expressar seus votos de felicidade. Teodoro a recebeu com frieza, mas Isadora interveio diplomaticamente, sugerindo que seria importante ter a presença de todos os amigos queridos na cerimônia. O convite de última hora para Conceição foi aceito com gratidão, mas também com apreensão. A vizinha prometeu apoiar a felicidade de Teodoro, independentemente de suas reservas pessoais,
mas internamente mantinha sua desconfiança sobre as verdadeiras motivações de Isadora. Ela decidiu observar atentamente a jovem durante e após a cerimônia, na esperança de encontrar sinais que confirmassem ou dissipassem suas suspeitas. A cerimônia foi marcada para uma tarde de outubro, quando as flores do jardim estavam em plena floração e o clima ameno de Joinville proporcionava condições perfeitas para a celebração. Teodoro passou a manhã do casamento em estado de nervosismo feliz, vestindo seu melhor terno e recebendo os cumprimentos de Vinícius, que assumiu o papel de filho orgulhoso do pai que estava se casando novamente. Isadora se preparou com cuidado meticuloso, escolhendo um vestido branco simples que realçava sua beleza natural sem ostentação. Ela usou o colar de pérolas que havia sido de sua mãe e carregou um buquê simples de flores brancas do jardim da mansão. A jovem demonstrava uma felicidade serena que parecia genuína, conversando animadamente com as poucas amigas que a acompanharam nos preparativos finais. A igreja se encheu com os poucos convidados íntimos que compunham o círculo social de Teodoro. Alguns vizinhos, antigos colegas de negócios, membros da paróquia e, naturalmente, Vinícius e Conceição. A atmosfera era de celebração contida, com todos demonstrando respeito pela solenidade do momento e felicidade aparente pelo casal. Padre José conduziu a cerimônia com sua característica sensibilidade pastoral, incluindo menções respeitosas à memória de Antonieta e bênçãos especiais para o novo casal. Quando Isadora entrou na igreja acompanhada por Vinícius, Teodoro sentiu uma emoção que não experimentava há 50 anos. A jovem caminhava com graça e dignidade, sorrindo radiante para o noivo que a aguardava no altar. Os votos matrimoniais foram trocados com emoção genuína, com ambos prometendo amor, cuidado e companheirismo até que a morte os separasse. O momento do beijo selou a união com ternura que tocou todos os presentes. A recepção no salão paroquial foi íntima e alegre, com música tradicional, doces regionais e conversas animadas entre os convidados. Isadora se comportou como uma noiva perfeita, cumprimentando cada convidado com carinho, agradecendo pela presença e demonstrando gratidão sincera por todo o apoio recebido. Teodoro irradiava felicidade, recebendo cumprimentos e brincadeiras boas sobre sua sorte em ter encontrado uma esposa tão especial. O discurso de Vinícius foi especialmente emocionante, com o jovem agradecendo a Teodoro por trazer tanta felicidade à vida de sua irmã e prometendo que sempre o consideraria como um pai. As palavras tocaram profundamente todos os presentes, confirmando a impressão de que havia se formado uma família genuinamente unida e amorosa. Conceição observou tudo com sentimentos contraditórios, desejando sinceramente que suas suspeitas fossem infundadas. Os primeiros meses de casamento transcorreram como um verdadeiro conto de fadas para Teodoro, que se sentia revigorado pela presença constante de Isadora como sua esposa legítima. A lua de mel foi passada na própria mansão, transformada em um refúgio romântico onde o casal desfrutava de longos cafés da manhã na cama, passeios pelo jardim de mãos dadas e noites serenas conversando sobre sonhos e planos futuros. Teodoro demonstrava uma vitalidade que surpreendia até mesmo seu médico, que atribuía a melhoria em sua saúde ao estado de felicidade evidente que ele experimentava. Isadora se adaptou perfeitamente ao papel de esposa dedicada, organizando a rotina doméstica com eficiência, preparando refeições especiais que agradavam o paladar refinado de Teodoro e demonstrando interesse genuíno pelos negócios e investimentos do marido. Ela pediu para conhecer detalhes sobre suas propriedades, questionou sobre o funcionamento de suas aplicações financeiras e até mesmo sugeriu algumas modernizações na gestão dos bens que impressionaram Teodoro pela perspicácia e inteligência. Vinícius se mudou definitivamente para a mansão após o casamento, ocupando um quarto especialmente preparado no térreo para facilitar sua locomoção. A presença do jovem trouxe ainda mais vida à casa. Com suas conversas animadas sobre tecnologia, seus projetos universitários espalhados pela mesa da biblioteca e sua gratidão constante por estar vivendo em um ambiente tão acolhedor.
Teodoro se deleitava com as conversas paternas que mantinha com Vinícius, orientando-o sobre questões profissionais e de vida com a satisfação de quem finalmente havia encontrado um filho. A cirurgia de Vinícius foi agendada para dezembro, e os preparativos ocuparam grande parte das conversas familiares durante novembro. Teodoro se envolveu pessoalmente em todos os detalhes, consultando especialistas adicionais para garantir o melhor cuidado possível, organizando o quarto do jovem para o período de recuperação, e até mesmo pesquisando equipamentos de reabilitação mais modernos que pudessem acelerar o processo. Sua dedicação paternal comovia profundamente Isadora, que agradecia constantemente pela generosidade do marido. Durante esse período de harmonia familiar, Conceição fez algumas visitas cordiais à mansão, tentando manter uma relação amigável apesar de suas reservas persistentes. Ela observava discretamente a dinâmica entre o casal, procurando sinais que confirmassem suas suspeitas sobre as motivações de Isadora. Inicialmente, teve que admitir que a jovem demonstrava carinho genuíno por Teodoro e se comportava como uma esposa dedicada e respeitosa. No entanto, pequenos detalhes começaram a chamar a atenção de Conceição durante suas visitas. Ela notou que Isadora ocasionalmente verificava o celular de forma discreta durante as conversas, demonstrando uma ansiedade sutil que contrastava com sua serenidade habitual. A jovem também havia mudado seu estilo de vestir, usando roupas ligeiramente mais modernas e maquiagem mais elaborada que pareciam destinadas a impressionar alguém além do marido idoso. Em dezembro, após a cirurgia bem-sucedida de Vinícius, Isadora começou a demonstrar sinais de inquietação que ela atribuía ao estresse dos cuidados pós-operatórios e à preocupação com a recuperação do irmão. Ela mencionou que precisava fazer algumas saídas para consultar médicos especialistas e comprar medicamentos específicos que não estavam disponíveis nas farmácias próximas. Teodoro aceitou as explicações sem questionar, focado em apoiar a família durante o período desafiador da recuperação. As ausências de Isadora começaram como saídas esporádicas de algumas horas, mas gradualmente se tornaram mais frequentes e prolongadas. Ela alegava reuniões com fisioterapeutas, consultas com especialistas em diferentes hospitais da cidade e até mesmo viagens ocasionais a outras cidades para buscar tratamentos experimentais que poderiam acelerar a recuperação de Vinícius. As explicações eram sempre plausíveis e acompanhadas de detalhes médicos que pareciam legitimar suas ausências. Teodoro inicialmente apoiou totalmente essas atividades, oferecendo recursos financeiros ilimitados para qualquer tratamento que pudesse beneficiar Vinícius e elogiando a dedicação incansável de Isadora pelo irmão. Ele até mesmo sugeriu acompanhá-la em algumas consultas, mas ela alegou que sua presença poderia intimidar os médicos ou criar constrangimento durante discussões sobre procedimentos delicados. A explicação pareceu razoável para Teodoro, que respeitou o desejo de privacidade da esposa. Vinícius, durante sua recuperação, começou a demonstrar um desconforto sutil em relação às frequentes ausências da irmã. Ele mencionou casualmente para Teodoro que não entendia a necessidade de tantas consultas médicas, pois seu próprio cirurgião havia indicado apenas fisioterapia regular e acompanhamento mensal. O jovem também comentou que Isadora parecia mais ansiosa e distraída ultimamente, comportamento que atribuía ao estresse dos últimos meses. Durante uma tarde em que Isadora estava ausente para mais uma de suas consultas médicas, Conceição fez uma visita inesperada e encontrou Teodoro sozinho na biblioteca, demonstrando uma melancolia que ela não via desde os primeiros meses de viuvez. Ele confessou que se sentia ligeiramente negligenciado pelas constantes ausências da esposa, mas imediatamente se culpou por tais sentimentos, alegando que deveria apoiar integralmente a dedicação dela pelo irmão. Conceição aproveitou o momento de vulnerabilidade para expressar delicadamente suas observações sobre as mudanças no comportamento de Isadora. Ela mencionou que achava estranho a necessidade de tantas consultas médicas para uma recuperação que parecia estar progredindo normalmente
e sugeriu que talvez fosse apropriado Teodoro se envolver mais ativamente no acompanhamento médico de Vinícius para entender melhor as necessidades reais do jovem. A sugestão de Conceição despertou em Teodoro uma inquietação que ele tentou suprimir, mas que gradualmente se instalou em sua mente. Ele começou a prestar mais atenção aos horários das ausências de Isadora, às explicações que ela oferecia sobre suas atividades e aos sinais de ansiedade que demonstrava ao retornar para casa. Pequenas inconsistências em suas histórias começaram a se acumular, criando dúvidas que ele se recusava a reconhecer conscientemente. Durante uma noite de janeiro, Isadora retornou de uma de suas saídas com um perfume diferente, impregnado em suas roupas, e uma agitação emocional que ela atribuiu ao estresse de ter presenciado um procedimento médico difícil. Teodoro notou essas mudanças, mas reprimiu qualquer suspeita, escolhendo confiar na explicação da esposa e oferecer consolo para seu aparente sofrimento emocional. As saídas noturnas de Isadora se tornaram mais frequentes em fevereiro, sempre justificadas por emergências médicas ou consultas urgentes que requeriam sua presença imediata. Ela demonstrava habilidade impressionante para criar histórias detalhadas e convincentes sobre suas atividades, incluindo nomes de médicos, descrições de procedimentos e até mesmo fotografias de hospitais que visitava. A elaboração de suas mentiras era tão sofisticada que confundia até mesmo sua própria consciência sobre a realidade dos fatos. Vinícius, que agora caminhava com a ajuda de muletas e demonstrava progresso excelente em sua recuperação, começou a questionar diretamente Isadora sobre a necessidade de tantas consultas médicas. Durante uma conversa familiar, ele mencionou que se sentia completamente satisfeito com seu tratamento atual e que não via necessidade de buscar opiniões médicas adicionais. Isadora reagiu com irritação incomum, alegando que ele não entendia as complexidades de seu caso e que ela estava apenas sendo cautelosa. A reação defensiva de Isadora a questionamento de Vinícius foi observada por Teodoro, que pela primeira vez começou a suspeitar que algo não estava completamente correto. Ele notou que a esposa demonstrava ansiedade exagerada quando questionada sobre suas atividades e que suas explicações se tornavam mais elaboradas e defensivas quando pressionada por detalhes. Essas observações plantaram sementes de dúvida que ele tentava desesperadamente ignorar. Durante uma tarde em que Isadora havia saído para mais uma consulta médica urgente, Teodoro decidiu ligar para o hospital que ela havia mencionado para confirmar o horário da consulta e oferecer apoio logístico. Para sua surpresa e crescente preocupação, o hospital informou que não havia consultas marcadas em nome de Vinícius Schneider para aquela data e que não tinham registro de nenhum paciente com esse nome em seus arquivos recentes. A descoberta deixou Teodoro em estado de choque e confusão. Ele passou horas tentando encontrar explicações racionais para a discrepância, considerando a possibilidade de erro hospitalar, confusão de nomes ou até mesmo problemas de comunicação que pudessem justificar a inconsistência. A ideia de que Isadora pudesse estar mentindo sobre suas atividades era tão dolorosa que ele se recusava a considerá-la seriamente. Naquela noite, quando Isadora retornou com histórias detalhadas sobre a consulta no hospital, Teodoro lutou contra o impulso de confrontá-la com sua descoberta. Ele observou atentamente suas expressões e gestos, procurando sinais de sinceridade ou desonestidade em suas palavras. A performance convincente de Isadora apenas aumentou sua confusão e angústia, deixando-o dividido entre a confiança na esposa e a evidência crescente de suas mentiras. Durante os dias seguintes, Teodoro se tornou mais observador e investigativo em relação às atividades de Isadora. Ele começou a verificar discretamente suas explicações, ligando para hospitais e clínicas que ela mencionava, pesquisando médicos cujos nomes ela citava, e até mesmo observando suas reações quando ele fazia perguntas específicas sobre seus compromissos. Cada verificação revelava mais inconsistências que corroíam gradualmente sua confiança na esposa. Conceição percebeu mudanças no comportamento de Teodoro durante suas visitas e compreendeu que ele estava começando a suspeitar de algo.
Ela ofereceu apoio discreto, sem fazer perguntas diretas, demonstrando disponibilidade para qualquer conversa ou ajuda que ele pudesse precisar. A presença maternal de Conceição se tornou um conforto importante para Teodoro durante esse período de crescente ansiedade e confusão. Vinícius também notou as tensões crescentes entre sua irmã e Teodoro, manifestando preocupação sobre a atmosfera mais pesada que se instalara na mansão. O jovem tentou mediar algumas conversas familiares, sugerindo atividades em conjunto que pudessem reduzir o estresse e fortalecer os laços familiares. Suas tentativas bem-intencionadas, no entanto, apenas destacaram mais claramente as mudanças comportamentais de Isadora. Em uma noite particularmente tensa de março, após Isadora ter retornado de mais uma de suas saídas misteriosas, Teodoro finalmente reuniu coragem para questionar diretamente suas atividades. Ele mencionou casualmente que havia ligado para o hospital que ela visitara e não conseguira confirmar sua consulta. A reação de Isadora foi uma mistura de surpresa, indignação e desespero que confirmou todas as piores suspeitas de Teodoro. Isadora tentou explicar a discrepância, alegando erros administrativos do hospital, problemas de agendamento e até mesmo questões de privacidade médica que impediriam a confirmação de informações por telefone. Suas explicações se tornaram cada vez mais elaboradas e contraditórias, criando uma teia de mentiras que apenas aprofundava a desconfiança de Teodoro. A conversa terminou sem resolução, deixando ambos emocionalmente abalados e o relacionamento visivelmente tenso. Naquela noite, Teodoro passou horas acordado refletindo sobre as mudanças em seu casamento e questionando sua capacidade de julgamento. Ele se perguntava se havia sido ingênuo demais ao confiar tão completamente em Isadora, se havia ignorado sinais óbvios de desonestidade, e se suas fantasias sobre amor tardio haviam obscurecido sua percepção da realidade. A dor da desilusão crescente era intensificada pela vergonha de ter sido possivelmente enganado. A atmosfera na mansão Zimmermann se tornou progressivamente mais tensa durante as semanas que se seguiram à confrontação inicial sobre as ausências de Isadora. Teodoro se encontrava dividido entre o amor que sentia pela esposa e as evidências crescentes de sua desonestidade, criando um conflito interno que afetava sua saúde física e emocional. Ele perdeu peso, desenvolveu insônia crônica e demonstrava sinais de estresse que preocupavam até mesmo Vinícius, que observava a deterioração do padrasto com crescente inquietação. Isadora, por sua vez, se tornou mais cautelosa em suas explicações e defensiva em suas reações a qualquer questionamento sobre suas atividades. Ela começou a inverter a situação, acusando Teodoro de desconfiança injustificada e sugerindo que seus questionamentos demonstravam falta de confiança no casamento. A tática de manipulação emocional inicialmente confundiu Teodoro, que se questionou se realmente estava sendo paranoico ou injusto com a esposa. Durante uma manhã de abril, enquanto Isadora se preparava para mais uma de suas saídas alegadamente médicas, Teodoro observou discretamente como ela se vestia com cuidado especial, aplicava perfume caro e verificava sua aparência repetidamente no espelho. O comportamento sugeria que ela estava se arrumando para encontrar alguém importante, não para uma consulta médica rotineira. A observação despertou em Teodoro uma suspeita específica que ele havia tentado evitar considerar. Vinícius, que agora caminhava sem muletas e demonstrava recuperação quase completa, expressou confusão sobre as contínuas ausências médicas de Isadora. Durante uma conversa particular com Teodoro, o jovem mencionou que se sentia perfeitamente bem e que não entendia por que sua irmã continuava insistindo em buscar tratamentos adicionais. Ele sugeriu que talvez ela estivesse sofrendo de ansiedade excessiva sobre sua recuperação e que poderia se beneficiar de uma conversa franca sobre suas preocupações. A sugestão de Vinícius encorajou Teodoro a abordar Isadora mais diretamente sobre suas atividades. Durante o jantar daquela noite, ele perguntou especificamente sobre o médico que ela havia consultado. Pedindo detalhes sobre o tratamento recomendado,
e sugerindo que gostaria de acompanhá-la na próxima consulta para melhor entender as necessidades de Vinícius. A reação de Isadora foi de agitação evidente e resistência firme à sugestão de acompanhamento. Isadora alegou que a presença de Teodoro nas consultas poderia criar constrangimento durante discussões médicas íntimas e que ela preferia manter certa privacidade sobre questões relacionadas à saúde de Vinícius. Suas explicações se tornaram mais elaboradas e menos convincentes, incluindo referências a protocolos médicos que exigiam confidencialidade e discussões sobre procedimentos que requeriam ambiente controlado. A performance foi tão exagerada que confirmou as suspeitas de Teodoro sobre sua desonestidade. Conceição, durante uma de suas visitas, percebeu o estado emocional deteriorado de Teodoro e conseguiu fazê-lo compartilhar suas preocupações sobre o comportamento de Isadora. Ela ouviu atentamente suas suspeitas e observações, confirmando suas próprias inquietações sobre a jovem e oferecendo apoio para qualquer investigação que ele considerasse necessária. Conceição sugeriu discretamente que talvez fosse apropriado verificar mais sistematicamente as alegações de Isadora sobre suas atividades. Encorajado pelo apoio de Conceição, Teodoro decidiu tomar medidas mais assertivas para descobrir a verdade sobre as atividades de Isadora. Ele começou a fazer anotações detalhadas sobre seus horários de saída e retorno, os hospitais e médicos que ela mencionava e as inconsistências em suas histórias. A documentação sistemática revelou padrões que sugeriram fortemente que ela estava envolvida em atividades completamente diferentes das que alegava. Durante uma tarde de maio, enquanto Isadora estava ausente para mais uma consulta médica fictícia, Teodoro recebeu uma ligação em casa que mudaria sua vida para sempre. A pessoa do outro lado da linha perguntou por Isadora, identificando-se como Rafael, e mencionou que precisava falar com ela sobre assuntos urgentes relacionados ao bebê. A ligação foi breve, porque o homem percebeu que havia falado com a pessoa errada, mas foi suficiente para devastar completamente Teodoro. A revelação acidental sobre um bebê deixou Teodoro em estado de choque completo. Ele se sentou na biblioteca, tentando processar a informação e suas implicações devastadoras. Se Isadora estava grávida e não havia compartilhado a notícia com ele, isso significava que a criança não era sua, considerando sua infertilidade conhecida. A possibilidade de traição se tornava não apenas provável, mas evidente, destruindo todas suas fantasias sobre amor verdadeiro e família feliz. Teodoro passou horas naquela tarde refletindo sobre todos os sinais que havia ignorado ou mal interpretado durante os meses anteriores. As ausências misteriosas, os perfumes diferentes, a ansiedade crescente, as mentiras elaboradas sobre consultas médicas, tudo se encaixava perfeitamente no padrão de uma mulher envolvida em um relacionamento extraconjugal. A dor da traição foi intensificada pela humilhação de ter sido tão completamente enganado. Quando Isadora retornou naquela tarde com mais uma história sobre consultas médicas e tratamentos especializados, Teodoro a observou com novos olhos. Ele notou sinais físicos sutis que poderiam indicar gravidez inicial, mudanças em seu apetite e preferências alimentares e uma preocupação excessiva com sua aparência, que agora ganhava novo significado. A performance convincente de Isadora apenas aprofundou sua revolta e decepção. Naquela noite, Teodoro fingiu dormir enquanto observava discretamente Isadora, que demonstrava inquietação e verificava constantemente o celular. Ele a viu enviar mensagens tardias e receber respostas que a faziam sorrir, de forma que há meses ela não sorria para ele. A confirmação visual de sua comunicação secreta com outra pessoa foi como uma punhalada final em suas últimas esperanças sobre a sinceridade de sua esposa. Na manhã seguinte, Teodoro procurou Conceição em sua casa e compartilhou com ela a descoberta devastadora sobre a gravidez de Isadora. Conceição reagiu com indignação e compaixão, oferecendo apoio emocional e aconselhando-o sobre os passos práticos que deveria tomar para proteger seus interesses. Ela sugeriu que ele procurasse imediatamente Dr. Mário
para discutir as implicações legais da situação e considerar medidas de proteção patrimonial. Conceição também ofereceu ajuda para investigar discretamente as atividades reais de Isadora, sugerindo que fosse importante reunir evidências concretas sobre sua traição antes de confrontá-la diretamente. Ela mencionou que conhecia pessoas que poderiam ajudar a descobrir onde Isadora realmente passava suas ausências e com quem estava se encontrando. A proposta de investigação foi aceita por Teodoro, que reconhecia a necessidade de confirmar suas suspeitas com fatos concretos. Doutor Mário Cunha recebeu Teodoro em seu escritório naquela tarde e ouviu com crescente preocupação o relato sobre as descobertas recentes. O advogado expressou pesar pela situação e imediatamente começou a discutir as opções legais disponíveis para proteger os interesses de Teodoro. Ele alertou sobre a urgência de tomar medidas preventivas antes que a situação se deteriorasse ainda mais. O advogado explicou que, dado o casamento recente e as evidências de comportamento fraudulento por parte de Isadora, havia possibilidades legais para anular o casamento ou, pelo menos, limitar significativamente seus direitos patrimoniais. Dr. Mário sugeriu alterar imediatamente o testamento para proteger o patrimônio de Teodoro e garantir que sua fortuna fosse destinada conforme suas verdadeiras intenções, não para alguém que o havia traído e enganado. Teodoro concordou com a necessidade de alteração testamentária, mas pediu que as mudanças fossem mantidas em absoluto sigilo até que ele decidisse como proceder em relação ao casamento. Ele queria tempo para processar emocionalmente a traição e planejar cuidadosamente sua resposta à situação. Dr. Mário concordou com a abordagem cautelosa e começou imediatamente a trabalhar na nova versão do testamento. Durante os dias seguintes, Teodoro manteve uma fachada de normalidade em casa, enquanto internamente lidava com a devastação emocional da traição. Ele observava Isadora com uma mistura de dor, raiva e tristeza, notando como ela continuava suas mentiras elaboradas sobre consultas médicas, enquanto secretamente se encontrava com seu amante. A duplicidade de sua performance diária apenas aprofundava sua revolta e decepção. Conceição organizou discretamente a investigação das atividades de Isadora, através de conhecidos que tinham acesso a informações sobre movimentação pela cidade. Em poucos dias, ela obteve confirmação de que Isadora não visitava hospitais ou clínicas durante suas ausências, mas sim se encontrava regularmente com um homem mais jovem em diferentes locais da cidade. As evidências fotográficas foram devastadoras para Teodoro, confirmando concretamente suas piores suspeitas. As fotografias mostravam Isadora em abraços íntimos com Rafael Müller, um homem de aproximadamente 30 anos que claramente mantinha um relacionamento amoroso com ela. As imagens capturaram momentos de ternura e intimidade que contrastavam dramaticamente com o comportamento que ela demonstrava em casa. A evidência visual da traição foi mais dolorosa para Teodoro do que ele havia antecipado, confirmando que tudo em seu casamento havia sido uma mentira elaborada. Vinícius, alheio às descobertas sobre sua irmã, continuava expressando gratidão a Teodoro e demonstrando carinho genuíno pelo padrasto. O jovem estava totalmente focado em seus estudos e em sua recuperação, sem suspeitar das atividades secretas de Isadora ou do sofrimento emocional que Teodoro estava experimentando. Sua inocência em relação à situação apenas aumentava a complexidade emocional da traição para Teodoro. Durante uma noite particularmente difícil, Teodoro ficou acordado observando Isadora dormir ao lado dele e se perguntando quanto tempo ela havia planejado sua manipulação. Ele se questionava se algum momento de carinho dela havia sido genuíno, se suas declarações de amor tinham alguma sinceridade, ou se tudo havia sido calculado desde o início para explorá-lo financeiramente. A possibilidade de ter sido um alvo desde o primeiro dia intensificava sua humilhação e dor. A decisão de alterar completamente o testamento se tornou não apenas uma medida de proteção patrimonial, mas também uma forma de justiça para Teodoro.
Ele queria garantir que sua fortuna fosse destinada para pessoas e causas que realmente merecessem, não para alguém que o havia traído de forma tão calculista e cruel. Dr. Mário trabalhou diligentemente na nova versão do documento, incluindo provisões específicas para punir a traição matrimonial. Conceição se tornou o apoio emocional crucial para Teodoro durante esse período devastador. Ela oferecia consolo, conselhos práticos e, principalmente, validação para seus sentimentos de dor e traição. Sua presença maternal proporcionava estabilidade emocional, que permitia a Teodoro funcionar durante os dias difíceis de manter aparências, enquanto lidava internamente com a descoberta da infidelidade de Isadora. A nova versão do testamento redistribuía completamente a herança de Teodoro, destinando a maior parte para instituições de caridade, uma porcentagem significativa para Conceição como reconhecimento por sua lealdade, e apenas uma pequena quantia para o futuro filho de Isadora, condicionada à revelação da verdade sobre a paternidade. O documento incluía uma carta explicativa detalhando suas descobertas sobre a traição e suas razões para as mudanças patrimoniais. O estresse emocional da situação começou a afetar visivelmente a saúde de Teodoro. Ele perdeu ainda mais peso, desenvolveu problemas cardiovasculares relacionados ao estresse e demonstrava sinais de depressão que preocupavam profundamente Conceição. Ela insistiu que ele procurasse cuidados médicos e considerasse confrontar Isadora antes que o estresse causasse danos irreversíveis à sua saúde física. A decisão de Teodoro de confrontar Isadora sobre sua traição foi precipitada por um evento que selou definitivamente suas suspeitas. Durante uma tarde de junho, enquanto ela estava supostamente em mais uma consulta médica, Teodoro acidentalmente escutou uma conversa telefônica que ela manteve no jardim, pensando que ele estava descansando em seu quarto. A conversa era com Rafael, e nela Isadora confirmava sua gravidez de 2 meses, discutia planos para acelerar sua herança e até mesmo mencionava métodos para fazer a situação parecer natural quando chegasse o momento. As palavras que Teodoro ouviu foram como punhais em seu coração já ferido. Isadora falava com ternura sobre o bebê que esperava de Rafael. Expressava impaciência sobre ter que manter a farsa do casamento por mais tempo e discutia estratégias para maximizar seus ganhos financeiros antes que a situação se tornasse insustentável. Ela mencionou que Teodoro estava visivelmente envelhecido e enfraquecido pelo estresse, sugerindo que a natureza resolveria seus problemas em breve. A frieza calculista com que Isadora discutia sua morte iminente chocou profundamente Teodoro. Ele percebeu que havia sido apenas um meio para um fim, um alvo financeiro escolhido por sua vulnerabilidade emocional e riqueza substancial. Todo o carinho, as declarações de amor, a preocupação aparente com seu bem-estar, tudo havia sido uma performance cuidadosamente orquestrada para explorá-lo da forma mais eficiente possível. Após escutar a conversa devastadora, Teodoro se refugiou em sua biblioteca e chorou pela primeira vez desde a morte de Antonieta. As lágrimas eram de dor, humilhação, raiva e principalmente de profunda tristeza por ter perdido a capacidade de confiar no amor humano. Ele se sentia traído não apenas por Isadora, mas por sua própria necessidade desesperada de companhia que o havia tornado um alvo tão fácil para manipulação. Conceição chegou para uma de suas visitas e encontrou Teodoro em estado de desespero emocional que a alarmou profundamente. Ele compartilhou com ela os detalhes da conversa que havia escutado, e juntos eles compreenderam a extensão completa da manipulação que havia sido orquestrada contra ele. Conceição expressou indignação pela crueldade de Isadora e imediatamente ofereceu todo o apoio necessário para que Teodoro tomasse medidas de proteção. A revelação final sobre as intenções de Isadora libertou Teodoro de qualquer conflito emocional sobre como proceder. Ele instruiu o Dr. Mário a finalizar imediatamente as alterações testamentárias e a incluir disposições específicas sobre a descoberta da traição. O advogado trabalhou durante a noite para completar os documentos, incluindo uma carta detalhada que explicaria todas as descobertas de Teodoro sobre a conspiração contra ele.
O Novo Testamento redistribuía 50% da fortuna de Teodoro para um lar de idosos que ele havia sempre apoiado financeiramente, 30% para Conceição, junto com a propriedade da mansão como reconhecimento por sua lealdade genuína, 15% para instituições de caridade locais e apenas 5% para o futuro filho de Isadora, condicionado à revelação pública da verdade sobre sua paternidade e acompanhado da carta explicativa completa. A carta que Teodoro escreveu para acompanhar o testamento foi um documento emocionalmente poderoso que detalhava cronologicamente suas descobertas sobre a traição de Isadora. Ele descreveu como havia confiado completamente nela, como suas mentiras haviam sido descobertas gradualmente e como a conversa telefônica havia revelado a extensão completa de sua conspiração. A carta terminava com uma expressão de perdão cristão, mas também com uma lição sobre as consequências de ações desonestas. Nos dias que se seguiram à finalização do testamento, Teodoro manteve uma aparência de normalidade enquanto internamente se preparava para o inevitável confronto com Isadora. O estresse emocional intenso havia começado a afetar drasticamente sua saúde física, causando problemas cardíacos, perda de apetite severa e um declínio geral que preocupava até mesmo Vinícius, que continuava alheio às descobertas sobre sua irmã. Durante uma manhã de julho, Teodoro finalmente decidiu confrontar Isadora com suas descobertas. Ele esperou até que ela retornasse de mais uma de suas saídas fictícias e então a chamou para uma conversa séria na biblioteca. Com voz calma mas firme, ele mencionou que sabia sobre Rafael, sobre sua gravidez e sobre toda a conspiração que havia sido orquestrada contra ele desde o início de seu relacionamento. A reação de Isadora à confrontação foi inicialmente de negação desesperada, seguida de tentativas de manipulação emocional para manter controle da situação. Ela alegou que havia sido mal compreendida, que Rafael era apenas um amigo que a estava ajudando com problemas pessoais, e que a gravidez era, na verdade, de Teodoro, resultado de um milagre médico tardio. As mentiras se tornaram cada vez mais elaboradas e contraditórias conforme ela percebia que sua farsa havia sido completamente exposta. Quando Teodoro apresentou evidências fotográficas de seus encontros com Rafael e mencionou detalhes específicos da conversa telefônica que havia escutado, Isadora finalmente abandonou suas tentativas de negação. Ela explodiu em uma confissão raivosa, onde revelou que nunca havia sentido nada genuíno por ele, que o havia escolhido especificamente por sua vulnerabilidade e riqueza, e que considerava natural explorar alguém tão ingênuo quanto ele havia sido. A crueldade das palavras finais de Isadora superou até mesmo as piores expectativas de Teodoro sobre sua verdadeira natureza. Ela mencionou que ele havia sido um alvo fácil desde o primeiro dia, que suas demonstrações de amor tinham sido performances calculadas e que ela havia apenas acelerado um processo natural de isolamento e declínio que já estava em andamento. As palavras foram ditas com uma frieza que revelou sua verdadeira personalidade manipuladora. Vinícius, que havia escutado a discussão acalorada desde seu quarto, apareceu na biblioteca em estado de choque completo com as revelações sobre sua irmã. O jovem se dirigiu imediatamente a Teodoro com lágrimas nos olhos, pedindo perdão pelo comportamento de Isadora e expressando horror por ter sido usado como instrumento de manipulação. Ele ofereceu devolver todo o dinheiro que havia sido gasto em sua cirurgia e prometeu testemunhar contra sua irmã se necessário. Teodoro consolou Vinícius com carinho paternal, assegurando-lhe que ele não tinha culpa alguma pelas ações de Isadora e que continuava a considerá-lo como um filho verdadeiro. Ele explicou que o jovem havia sido vítima da manipulação tanto quanto ele próprio e que sua gratidão genuína e caráter íntegro nunca haviam sido questionados. A conversa entre eles fortaleceu ainda mais o vínculo paternal que havia sido uma das poucas coisas genuínas em toda a situação. Isadora, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação e qualquer esperança de manter sua posição na mansão, decidiu abandonar a farsa completamente. Ela anunciou que sairia imediatamente da casa e que processaria Teodoro por difamação e abandono conjugal.
ameaçando causar escândalo público sobre o casamento fracassado. As ameaças foram feitas com uma agressividade que revelou sua verdadeira personalidade, quando desprovida da máscara de doçura que havia mantido por meses. Teodoro respondeu às ameaças de Isadora com calma digna, informando-a de que todas suas ações haviam sido documentadas e que ele tinha evidências suficientes para defendê-la de qualquer ação legal que ela tentasse tomar contra ele. Ele mencionou que Dr. Mário estava preparado para lidar com qualquer tentativa de extorsão ou chantagem e que ela seria bem aconselhada a partir pacificamente para evitar consequências legais mais sérias. A partida de Isadora da mansão foi dramática e carregada de emoção negativa. Ela empacotou rapidamente suas pertences pessoais, gritou acusações injustificadas contra Teodoro e saiu da casa prometendo vingança por ter sido enganada sobre suas verdadeiras intenções matrimoniais. A ironia de suas acusações não passou despercebida por ninguém presente, destacando ainda mais sua desconexão com a realidade moral da situação. Após a partida de Isadora, a mansão se encheu de uma paz que não havia sido sentida há meses. Teodoro, Vinícius e Conceição se reuniram na sala de estar para processar emocionalmente os eventos do dia e discutir os próximos passos necessários para reconstruir uma vida normal. A sensação de libertação foi acompanhada por tristeza profunda sobre como o amor genuíno havia sido pervertido em instrumento de exploração. Nos dias que se seguiram à revelação da traição, Teodoro experimentou uma mistura complexa de alívio por conhecer a verdade e devastação emocional, pela extensão da manipulação que havia sofrido. O estresse acumulado dos últimos meses, combinado com o choque da descoberta final, começou a cobrar um preço severo em sua saúde física, já fragilizada pela idade avançada e pelo sofrimento emocional prolongado. Conceição assumiu novamente o cuidado direto de Teodoro, organizando suas refeições, monitorando sua medicação e oferecendo o apoio emocional constante que ele precisava para se recuperar do trauma da traição. Ela trouxe de volta à mansão a atmosfera de cuidado genuíno e amor familiar que havia existido antes da chegada de Isadora, ajudando Teodoro a lembrar que nem todas as pessoas eram motivadas por interesse material. Vinícius se tornou uma presença ainda mais importante na vida de Teodoro, dedicando tempo diário para conversas que ajudavam o padrasto a processar suas emoções e recuperar sua confiança na bondade humana. O jovem compartilhava histórias sobre seus projetos universitários, seus planos profissionais futuros e sua gratidão permanente pela segunda chance de vida que havia recebido através da generosidade de Teodoro. Durante o mês de agosto, a saúde de Teodoro continuou a declinar apesar dos cuidados amorosos de Conceição e da companhia constante de Vinícius. O médico da família explicou que o estresse emocional severo havia exacerbado condições cardíacas pré-existentes e que o processo de envelhecimento havia sido acelerado pelo trauma psicológico. Os cuidados paliativos se tornaram uma necessidade crescente, conforme sua energia física diminuía progressivamente. Teodoro utilizou suas últimas semanas de lucidez para organizar todos os aspectos de sua herança e garantir que seus desejos finais fossem claramente documentados. Ele passou tempo especial com Vinícius, compartilhando conselhos sobre vida e negócios, e expressando seu orgulho paternal pelo caráter e determinação do jovem. As conversas se tornaram momentos preciosos de conexão genuína, que contrastavam dramaticamente com a falsidade que havia dominado seus últimos meses. Conceição organizou visitas de antigos amigos e conhecidos que desejavam se despedir de Teodoro, criando uma atmosfera de celebração da vida bem vivida ao invés de melancolia sobre sua partida iminente. Padre José veio regularmente para oferecer conforto espiritual e administrar os sacramentos, ajudando Teodoro a encontrar paz em sua fé e perdão em seu coração para aqueles que o haviam ferido. Durante uma tarde serena de setembro, cercado por Conceição, Vinícius e alguns amigos queridos da igreja, Teodoro partiu pacificamente em seu sono, carregando consigo a satisfação de ter conhecido pelo menos
algumas pessoas verdadeiramente boas em seus últimos anos. Sua expressão final foi de tranquilidade, sugerindo que havia encontrado paz, apesar das dificuldades enfrentadas nos meses anteriores. A leitura do testamento aconteceu uma semana após o enterro de Teodoro, em uma cerimônia formal no escritório de Dr. Mário Cunha. Estavam presentes Conceição, Vinícius, representantes das instituições beneficiadas, e, surpreendentemente, Isadora, que havia retornado a Joinville ao saber da morte do marido e da possibilidade de herança. Sua presença criou uma atmosfera tensa que todos os presentes sentiram imediatamente. Doutor, Mário leu o testamento com solenidade apropriada, detalhando cada disposição e explicando as motivações por trás das decisões de Teodoro. Quando chegou à sessão sobre Isadora, o silêncio na sala se tornou absoluto. Ela descobriu que havia herdado apenas 5% da fortuna, quantia destinada especificamente ao filho que carregava, e que essa herança estava condicionada à revelação pública da verdadeira paternidade da criança. A reação de Isadora à leitura do testamento foi de choque total seguido de indignação explosiva. Ela acusou o Dr. Mário de conspiração, alegou que o testamento havia sido forjado e ameaçou contestar legalmente todas as disposições. Suas reações confirmaram para todos os presentes a extensão de sua ganância e sua desconexão com qualquer senso de justiça ou responsabilidade moral por suas ações. O advogado então procedeu à leitura da carta explicativa que Teodoro havia deixado, um documento que detalhava cronologicamente suas descobertas sobre a traição de Isadora e suas razões para as mudanças testamentárias. A carta foi escrita com dignidade e clareza, explicando como ele havia descoberto sobre Rafael, sobre a gravidez e sobre toda a conspiração orquestrada contra ele. A carta terminava com uma seção particularmente poderosa, onde Teodoro expressava perdão cristão por Isadora, apesar de sua traição, mas também estabelecia que sua herança limitada serviria como lição sobre honestidade e integridade para a criança que ela carregava. Ele esperava que a criança pudesse crescer, conhecendo a verdade sobre as ações de sua mãe e escolher um caminho mais ético para sua própria vida. Isadora saiu do escritório em estado de fúria, prometendo lutar legalmente contra o testamento. Mas Dr. Mário a informou de que todos os procedimentos legais haviam sido seguidos meticulosamente e que havia evidências documentadas de sua traição que tornariam qualquer contestação extremamente difícil. A realidade de sua situação financeira limitada começou a se instalar enquanto ela enfrentava a perspectiva de criar um filho com recursos significativamente reduzidos. Conceição recebeu a notícia de sua herança com lágrimas de gratidão, não pela riqueza em si, mas pelo reconhecimento de sua lealdade e amizade genuínas. Ela prometeu usar sua parte da herança para honrar a memória de Teodoro através da fundação de uma instituição de cuidados para idosos que ofereceria o tipo de companhia e apoio que ele havia valorizado tanto em seus últimos anos. Vinícius, embora não mencionado diretamente no testamento devido à sua inocência na situação, foi assegurado por Dr. Mário de que Teodoro havia deixado disposições separadas para garantir que sua educação fosse completamente financiada e que ele tivesse recursos para estabelecer sua própria carreira profissional. O jovem expressou gratidão emocionada e prometeu dedicar sua vida a honrar os valores de integridade que Teodoro havia tentado ensinar. Nos meses que se seguiram à leitura do testamento, as consequências das ações de cada pessoa se manifestaram claramente. Conceição começou a trabalhar na fundação do lar de idosos, criando uma instituição que ofereceria cuidado genuíno, baseado no amor e respeito pela dignidade humana. Sua dedicação ao projeto se tornou uma forma de honrar tanto a memória de Teodoro quanto de Antonieta, cujos valores de compaixão inspiraram a missão da instituição. Vinícius se formou com honras em engenharia da computação e dedicou-se ao desenvolvimento de tecnologias assistivas que ajudaram centenas de pessoas com deficiências a viver vidas mais independentes e realizadas. Ele sempre creditou Teodoro por ter lhe dado não apenas a oportunidade física de caminhar novamente, mas também o exemplo moral
de como usar seus talentos para servir os outros, ao invés de explorar suas vulnerabilidades. Isadora enfrentou as realidades difíceis de sua situação financeira limitada e da necessidade de criar um filho sem o apoio que havia planejado extrair de Teodoro. A experiência forçou-a a confrontar as consequências de suas ações e a desenvolver, pela primeira vez em sua vida, um senso genuíno de responsabilidade pessoal. Ela eventualmente procurou trabalho honesto e começou uma jornada lenta de redenção pessoal. Rafael, o verdadeiro pai da criança, assumiu suas responsabilidades parentais quando a situação se tornou pública através das disposições testamentárias. Sua relação com Isadora evoluiu de um caso secreto para um compromisso sério de construir uma família baseada em honestidade, ao invés de manipulação financeira. A experiência os forçou a crescer como pessoas e a desenvolver valores mais maduros. A criança nasceu saudável e cresceu conhecendo a verdade sobre sua origem através das disposições deixadas por Teodoro. A herança limitada foi cuidadosamente administrada para garantir educação de qualidade e oportunidades de desenvolvimento, mas sempre acompanhada de lições sobre ética, honestidade e o valor do trabalho árduo. A influência póstuma de Teodoro continuou moldando positivamente a vida da criança. O legado final de Teodoro transcendeu as questões financeiras e se manifestou na transformação das vidas que ele havia tocado. Conceição se tornou uma figura maternal para dezenas de idosos necessitados. Vinícius utilizou seus talentos para servir pessoas com deficiências. E até mesmo Isadora encontrou um caminho de redenção através da maternidade responsável. A bondade genuína havia prevalecido sobre a manipulação, plantando sementes de compaixão que floresceram muito além de sua própria existência. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Teodoro e Isadora tenha tocado profundamente seus corações e os tenha feito refletir sobre o valor da honestidade nos relacionamentos humanos. Às vezes, as pessoas que amamos podem nos decepcionar, mas é importante lembrar que a bondade genuína sempre encontra uma forma de prevalecer. Para continuar esta jornada emocional, temos preparado uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à sua esquerda. Se gostaram desta história, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar curtir no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida. Não percam nossos próximos conteúdos e nos digam nos comentários de que cidade vocês estão assistindo. Vamos adorar saber onde nossa mensagem está chegando. Aguardamos vocês nos comentários.